História real da vovó. A vovó conta o inacreditável golpe da freira que complicou o testamento. O sol da manhã filtrava-se pelas folhas das árvores centenárias que cercavam a casa de Clara. A varanda, muito bem conservada, exibia uma cadeira de balanço que rangia suavemente ao ritmo do vento. Clara, uma octogenária cheia de vida, sentava-se ali mergulhada em memórias. O aroma do café fresco invadia o ar, misturando-se ao canto dos pássaros e à sensação acolhedora do lar. Mas a serenidade que a envolvia era apenas uma casca, escondendo um turbilhão por trás de seu olhar sereno. Meu Deus, quanta coisa já passei! Pensava ela, relembrando do golpe que mudara sua vida. Aquela freira manipuladora, que inicialmente parecia um farol de sabedoria, tornara-se um símbolo de traição e desilusão. Clara lembrava-se de como confiara em irmã Helena, a mulher que prometeu guiá-la e resguardar suas esperanças. Mas nas sombras daquela confiança havia segredos obscuros que a ligavam ao... Era Sofia, sua neta, precisando de ajuda. A jovem estava perdida, mergulhada em uma crise emocional, encarando a pressão da família e suas próprias inseguranças. Clara sentiu um aperto no peito. A casa, que sempre fora um santuário, estava prestes a mudar. Ela precisaria dar apoio a Sofia, mas não podia deixar que os fantasmas do passado a arrastassem para um conflito doloroso. Vovó, a voz de Sofia tremia do outro lado da linha. A ansiedade era palpável. Ao mencionar a freira, Clara viu a expressão de Sofia se transformar. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Você sabe, um testamento é tudo o que une e separa, não é? O que você sabe sobre aquela mulher? Clara hesitou. Um nó se formou em sua garganta. Irmã Helena não era apenas uma figura de autoridade. Foi sua amiga, mas também uma traidora. Sofia, eu tenho algumas coisas a esclarecer. Sua voz falhou e, num impulso, decidiu que era hora de abrir as portas do passado. Enquanto se preparava para contar a verdade, o envelope amarelado que até então estava escondido sob o tapete da sala chamou a atenção. Clara tremia ao tocá-lo. O conteúdo dentro poderia ser a chave para entender a complexa teia de relações que a unia àquela freira. O coração de Clara disparou. Assim, no meio da tranquilidade do lar, a tensão crescia. O papel envelhecido poderia mudar tudo o que pensavam saber sobre amor, lealdade e perdão. O que será que está aqui? Clara sussurrou, o olhar fixo no envelope. Sofia estava pálida e o clima de tranquilidade da manhã rapidamente transformou-se em um mar de incertezas. O que aquele documento guardava? Afinal, a freira era a única responsável por sua dor? Ou havia segredos mais profundos que as uniam, ligando passado e presente de maneiras inesperadas? E assim, no momento crucial, Clara se questionou. Seria ela capaz de proteger o legado da família antes que todas as verdades que ela temia descobrir viessem à tona e ameaçassem tudo o que amava, incluindo sua querida Sofia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O coração de Clara disparava enquanto ela olhava fixamente para o envelope amarelado. O que poderia conter aquele pedaço de papel que a Sofia, a neta, mal conseguia esconder sua curiosidade e ansiedade. Você está bem, vovó? A voz de Sofia quebrava o silêncio quase ensurdecedor que agora envolvia as duas. Clara respirou fundo, tentando encontrar forças para abrir aquele envelope. Que poderia ser tão devastador? Assim que deslacrou o papel, seu olhar furioso se deparou com uma carta. A letra era conhecida. Irmã Helena. Os olhos de Clara se arregalaram. A freira não só tinha estado presente em suas memórias, mas havia deixado algo ainda mais obscuro para trás. Clara, caso você esteja lendo isso, significa que algo aconteceu. Começou a ler em voz alta, mas a cada palavra um labirinto de emoções a envolvia. Ela não conseguia prosseguir. Então, do nada, um estrondo. O vidro da janela explodiu em 1000 pedaços e Clara viu um vulto à distância. O barulho ecoou na calmaria da manhã e o coração de ambas quase pulou para fora do peito. — O que foi isso? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Clara olhou para fora e viu um carro preto saindo em alta velocidade. Mas não era qualquer carro. Era o carro da irmã Helena. Clara ficou paralisada. O que a freira estava fazendo ali e por que aquele carro estava em sua propriedade? Uma sensação de apreensão subiu por sua espinha. — Vovó, temos que chamar a polícia! Sofia gritou, mas Clara não conseguia desviar o olhar da rua. Algo dentro dela impedia de agir. E então, em um impulso, Clara se lembrou da carta. As palavras dançavam em sua mente. — No testamento existe algo que você precisa saber. Clara, ainda inquieta, disse: — Sofia, escute. A freira pode estar envolvida em algo muito maior do que pensávamos. As batidas firmes na porta a interromperam. Clara e Sofia se entreolharam, o medo visível nos olhos. Quem poderia ser? — Clara! É a irmã Helena. Abre a porta! A voz do lado de fora soava desesperada, mas havia algo mais. Uma fraqueza que fazia o coração de Clara disparar de uma forma estranha. Com cada batida, a revelação parecia mais instigante, mas também aterrorizante. — Não a abra! Sofia implorou, mas Clara, como uma marionete em um fio quebrado, se dirigiu para a porta. Cada passo parecia um eco de escolhas passadas. E que poderia a irmã Helena querer agora? O controle da situação estava escorregando entre seus dedos. E Clara sentia que a resposta estava prestes a mudar tudo. Quando a porta se abriu, o que ela viu a deixou completamente sem ar. Irmã Helena estava ali, com os olhos vermelhos e de lágrimas caindo. Mas o que mais chocou Clara foi o que ela carregava. Um papel manchado com o que parecia sangue. — Clara, eu preciso te contar. Você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. As palavras da freira tremiam, mas o peso disso estava além do que Clara pudesse imaginar. E naquele momento, Clara entendeu que o que a freira tinha a dizer poderia despedaçar tudo. — Eu nunca deveria ter confiado em você! Clara gritou, sentindo a raiva fervendo. Mas a verdade, por mais difícil que fosse ouvir, agora estava prestes a vir à tona de forma inescapável. O que aquele papel continha? Como o passado se entrelaçava em sua vida de uma maneira tão obscura? Você não entende, Clara. Isso é só o começo.
E nesse momento, o cheiro de café se misturava ao ar pesado e tenso, transformando cada segundo em um ciclo de incertezas, levando Clara a se perguntar: tudo o que conhecia poderia ser uma mentira? Clara ficou paralisada diante da freira. O impacto da visão foi quase como um sopro de gelo na espinha. As palavras de irmã Helena cortavam o ar pesado da varanda como uma faca afiada. A verdade sobre o que realmente aconteceu. A mente de Clara girava. O que essa mulher queria agora? O medo e a raiva se mesclavam em seu coração, criando um tumulto que ela mal conseguia controlar. Calma, Clara! Eu preciso que você me escute! É urgente! Irmã Helena parecia desmoronar. As lágrimas escorriam pelo rosto cansado e pálido. Aquela imagem era um choque. A freira, que antes parecia tão forte, agora estava fragilizada. Talvez até desesperada. Desesperada por quê? O que você fez? Clara não conseguia esconder a desconfiança na voz. Sofia, ao seu lado, e tremia, mas mantinha um olhar fixo na avó, à espera de alguma direção. Me deixe entrar? Não há tempo! A freira insistiu. Sua voz súbita e aguda rompia a tensão. Clara hesitou. Um desejo de proteger a própria vida e a de Sofia pulsava dentro dela. Mas alguma coisa a impelia a abrir a porta. Uma força invisível na qual ela lutava para encontrar um sentido. Quando a porta se abriu, um odor forte de sangue misturado ao café fresco a atingiu em cheio. Clara, eu não tenho muito tempo. Você precisa entender, a sua vida está em perigo. A freira estava agitada, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona apenas para chegar ali. Os olhos de Clara se estreitaram. Ela sentiu um frio na barriga. Perigo? Do que você está falando? Sofia olhava para a avó, preocupada. Mas Clara sabia que tinha que ouvir. Morrendo, ouça, Clara! Meu passado e o seu estão mais entrelaçados do que você imagina. A freira falou com uma urgência aterrorizante. As palavras de irmã Helena a deixaram mais confusa. E Clara sorriu sem querer, nervosa. Você tá louca? Que tipo de loucura é essa? Eu não tô louca. O testamento, o que você vai descobrir são segredos guardados. O que acontece agora mudará tudo. A voz da freira tremia como um fio prestes a se romper. Clara e Sofia trocaram olhares nervosos. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia? O som alto se aproximava. Clara sentiu um pneu apertar no seu peito. O que estava prestes a acontecer? E o olho da freira se iluminou com uma verdade que Clara hesitava em entender. Ela não pode saber, Clara! A única razão pela qual você não está em uma situação bem pior é porque, bem, você precisa saber. Você é mais do que apenas neta de Clara. Você é a filha de... A frase morreu na boca da freira, enquanto um carro preto zuniu de volta, parando abruptamente na frente da casa. Clara se virou, o coração a mil. A porta do carro se abriu e uma figura familiar emergiu com um sorriso malicioso. Era Eduardo, o homem que Clara pensava ter deixado para trás, o homem cuja traição a levou a confiar em uma freira primeiro. Ele era o último ser que queria ver agora, mas sua presença tinha um peso ainda maior. Clara, querida, olha só! Que linda você está! A seco, ele ignorou a presença da freira. O olhar de Clara se oscila entre o que sente e o que não pode entender. A freira olhava para Eduardo com medo genuíno, o tipo de medo que Clara desconhecia.
Como você sabe que tô aqui? O que você quer? Clara não tinha palavras para descrever a mistura de sentimentos que agora a consumia. O velho desgosto ali, batendo à sua porta, enquanto o novo caos ameaçava despedaçar tudo. Eu só vim saber se você já descobriu a verdade. E, antes que ele pudesse concluir a frase, uma bala disparou, estourando a janela atrás deles. O tempo pareceu parar e um grito escapou da garganta de Clara. Finalmente, ela entendeu que o passado e o presente estavam chocando-se de maneira avassaladora, e a única certeza que tinha era a dúvida que a envolvia. O que estava realmente em jogo? E sobre o que irmã Helena realmente precisava falar? O eco do tio ainda ressoava em sua mente, enquanto na sua carne se consolidava uma verdade mais profunda e aterrorizante. Clara ficou paralisada diante da freira. O impacto da visão foi quase como um sopro de gelo na espinha. As palavras de irmã Helena cortavam o ar pesado da varanda como uma faca afiada. A verdade sobre o que realmente aconteceu. A mente de Clara girava. O que essa mulher queria agora? O medo e a raiva se mesclavam em seu coração, criando um tumulto que ela mal conseguia controlar. Calma, Clara! Eu preciso que você me escute. É urgente! Irmã Helena parecia desmoronar. As lágrimas escorriam pelo rosto cansado e pálido. Ela estava tão diferente, tão vulnerável. A ideia de abrir a porta para ela quase parecia uma traição em si mesma. Desesperada por quê? O que você fez? Clara não conseguia esconder a desconfiança na voz. Sofia, ao seu lado, tremia, mas mantinha um olhar fixo na avó, à espera de alguma direção. Me deixe entrar! Não há tempo! A freira insistiu. Sua voz súbita e aguda rompia a tensão. Clara hesitou. O desejo de proteger a própria vida e a de Sofia pulsava dentro dela. Mas alguma coisa impelia a abrir a porta, uma força invisível na qual ela lutava para encontrar um sentido. Quando a porta se abriu, um odor forte de sangue misturado ao café fresco atingiu em cheio. Clara, eu não tenho muito tempo. Você precisa entender. A sua vida está em perigo. A freira estava agitada, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona apenas para chegar ali. Os olhos de Clara se estreitaram. Ela sentiu um frio na barriga. Perigo? Do que você está falando? Sofia olhava para a avó preocupada, mas Clara sabia que tinha que ouvir. Morrendo. Ouça, Clara. Meu passado e o seu estão mais entrelaçados do que você imagina. Mas antes que pudesse explicar, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. Era um estrondo vindo da rua. E antes que pudesse processar, Eduardo, que estava ali com um sorriso malicioso, se virou com raiva. O que você fez, Helena? Ele gritou, os olhos arregalados. A denominação de Helena escapou de seus lábios como se fosse uma faca. Clara sentiu seu coração gelar. O que ele sabia? E por que ele a chamava por esse nome? Ela nunca o havia visto tão fora de controle. Eduardo, está tudo bem? O que está acontecendo? Clara estava perdida. Não sabia se deveria abrir a porta para a freira ou se afastar Eduardo, que agora parecia mais uma ameaça do que um companheiro. Você não entende, Clara! Não pode confiar na freira, ele exclamou. Ela está envolvida em coisas que você não consegue imaginar. O testamento, ele é só o começo. As palavras dele cortavam como vidro. Clara olhou para a irmã Helena, buscando respostas, mas o pânico nos olhos da freira a assustava ainda mais.
Como você conhece meu nome? Clara perguntou, começando a sentir um nó na garganta. Por que ele a chamava assim? Quando ela se fez essa pergunta, tudo ao seu redor começou a girar. Porque você é mais do que apenas a neta de Clara. Eduardo russo uma revelação, fazendo Clara engasgar. Você é a filha de Helena. As palavras penduraram no ar pesadamente. O tempo parou. Sofri um choque que a fez vacilar para trás. Mãe? Não, isso não poderia ser verdade. A freira olhava com um desespero genuíno, e o que parecia uma nova esperança agora se transformava em um imenso abismo de confusão e desorientação. Como você pode dizer isso? Isso é impossível! Clara estava perdida em suas emoções. Ela olhou para Sofia, que estava pálida, enquanto a verdade se amontoava ao redor delas como um denso nevoeiro. Clara, escute! Eu não vim aqui para te machucar. A verdade te salvará. Irmã Helena implorou, o desespero transparecendo em cada palavra. Clara queria gritar, queria afastar tudo isso de uma vez. Mas como uma onda agitada na praia, as verdades começavam a quebrar e cada explosão a fazia sentir como se estivesse se afogando. Mais uma vez, a sirene ressoou ao fundo, uma lembrança do perigo que a cercava. A janela estourada e o carro preto giravam em sua mente, enquanto Eduardo sorriu, um sorriso que não tinha nada de bom. Você vai ter que escolher, Clara. Você vai seguir a verdade ou viver na mentira? Mas antes que pudesse retomar o fôlego, um segundo tiro ecoou, mais próximo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado estava de volta e agora ameaçava engoli-la inteira. O que a freira sabia? E por que Eduardo havia estado tão longe, mas agora parecia tão perto? Sua mente girou com uma confusão de raiva e medo, e nesse exato momento estava tudo prestes a desmoronar. A única coisa que restava era o eco de uma verdade terrível prestes a ser revelada. E Clara tinha que descobrir até onde as mentiras poderiam ir. Clara ficou paralisada diante da freira. O impacto da visão foi quase como um sopro de gelo na espinha. As palavras de irmã Helena cortavam o ar pesado da varanda como uma faca afiada. A verdade sobre o que realmente aconteceu. A mente de Clara girava. O que essa mulher queria agora? O medo e a raiva se mesclavam em seu coração, criando um tumulto que ela mal conseguia controlar. Calma, Clara. Eu preciso que você me escute. É urgente. Irmã Helena parecia desmoronar. As lágrimas escorriam pelo rosto cansado e pálido. Ela estava tão diferente, tão vulnerável. A ideia de abrir a porta para ela quase parecia uma traição em si. Desesperada por quê? O que você fez? Clara não conseguia esconder a desconfiança na voz. Sofia, alheia à intensidade do momento, tremia ao lado da avó, buscando um sinal de direção. Me deixe entrar, não há tempo! A freira insistiu. Sua voz súbita e aguda rompia a tensão. Clara hesitou. O desejo de proteger a própria vida e a de Sofia pulsava dentro dela. Mas algo dentro dela a impelia a abrir a porta, como um instante de reflexão. E quando aquela porta se abriu, um cheiro forte de responsabilidade e medo pairava no ar. Como o eco de um destino que clamava por atenção. Clara, eu não tenho muito tempo! Sua vida está em perigo! A freira estava agitada, ofegante. Os olhos de Clara se estreitaram. Perigo? Do que você está falando? A inquietação a consumia, mas a urgência na voz de irmã Helena fazia ouvir. Você precisa entender.
Meu passado e o seu estão mais entrelaçados do que você imagina. Irmã Helena falou e a incrédula estava quase gritando agora. As palavras dela reverberavam, mas como se uma porta se fechasse, uma ideia estranha começou a tomar forma na mente de Clara. E nesse instante, do nada, um som ensurdecedor cortou o ar. É um tiro! O vidro da janela estourou em 1000 pedaços. E um grito escapou da garganta de Clara enquanto ela se via empurrada para o lado por Eduardo. Ele protegia-a, mas seu olhar estava fixo na freira. O que havia acontecido? Você não pode confiar nela! Eduardo gritou, mas o terror fora do controle. Irmã Helena estava se encolhendo na porta, o olhar de quem havia presenciado o abismo. Clara, escute! Meu amor, eu sou sua mãe. O céu pareceu escurecer com a revelação. O impacto das palavras atingiu a todos como um raio. Clara ficou em choque. Mãe, aquela mulher que previu um futuro que havia prometido tão poucos momentos antes, agora era tudo o que não esperava. Você está mentindo! Clara balbuciou, a cabeça girando. Isso não pode ser verdade. A mente dela raciocinava, tentando juntar os pedaços. Eu sei que não é fácil, mas é a única explicação, Clara. A única forma de entender por que tudo isso está acontecendo? Irmã Helena suplicou, enquanto as palavras dela martelavam no cérebro de Clara. Eduardo também se contorcia, perdido entre o ressentimento e a dúvida. Você não pode acreditar nela. Não depois de tudo que aconteceu. Ele gritava, o pânico desenhado em seu rosto. Mas Clara não olhava para ele. Era a própria freira quem a obrigava a enfrentar sua realidade. Um novo tiro ecoou e Clara sentiu um frio na barriga. O que tudo isso significava? Mãe! Como uma confusão formidável se consolidava em seu peito. Você não pode acreditar nessa mulher. Ela só quer te usar. Eduardo gritou, e em seguida um grito estridente de Sofia cortou a confusão elétrica que pulsava entre eles. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta dos fundos se abriu abruptamente. Uma figura apareceu, alguém inesperado, alguém que Clara nunca imaginaria ver ali. Era a verdadeira e extorquida figura do passado, Teresa, sua melhor amiga da infância. Clara, desculpe, eu não queria, eu só vim ajudar. A voz dela chamava, mas o olhar de Teresa era sombrio. Ela está vindo atrás de você e você não sabe o quanto está em jogo. Clara sentiu seu coração disparar. Ou para reviravolta, os segredos começavam a se entrelaçar e a sala parecia uma caixa de surpresa, cada dia mais pesada. Segredos? Que segredos? Perguntou Clara sem fôlego. A atenção de todos estava voltada para Teresa, enquanto o peso das verdades ainda pendurava. Nesse momento, Clara se deu conta de que o passado que temia estava irrompendo como um vulcão prestes a explodir. E no silêncio tenso que se seguiu, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E a ameaça do que poderia acontecer parecia mais real do que nunca. Clara ficou paralisada diante da freira, com as palavras ecoando nas paredes como um grito silencioso. Sofia olhava para a avó, seus olhos refletindo a confusão e o medo. E então, Teresa, sua amiga da infância, estava ali, a porta aberta para um mundo de segredos. O que você está dizendo, Teresa? Que segredos? Clara questionou, incapaz de processar tudo. O tempo parecia parar e o cheiro do café agora se misturava ao pânico que pulsava na sala.
Ela está vindo atrás de você, uma sombra do passado que não podemos ignorar. Teresa estava ofegante, quase desesperada. Clara, não é só sobre a freira, é sobre o seu pai. As últimas palavras de Teresa caíram como uma bomba. Clara sentiu seu coração parar. Meu pai? Era uma confusão que não fazia sentido. O passado que Clara pensava ter enterrado estava voltando em uma velocidade incontrolável. Mas antes que pudesse perguntar mais, Eduardo, que permanecia tenso, explodiu em raiva. Você não pode confiar nessa mulher! Ela estava nas sombras o tempo todo. Ele apontou para a freira que recuou levemente, como se cada palavra dele fosse uma lâmina. Ela quer te manipular. O testamento não é só um pedaço de papel, é uma armadilha. Sofia, assustada, agarrou o braço da avó, enquanto Clara tentava colocar as ideias em ordem. Eduardo, por que você está tão obsessivo sobre isso? O que você sabe que eu não sei? A pressão aumentava e cada resposta parecia muito mais complexa. Tudo o que eu sei é que o testamento pode revelar coisas que irão mudar tudo, gritou Eduardo, sua expressão de desespero, revelando que ele sabia mais do que já dissera. Nesse momento, irmã Helena olhou para Clara, seu rosto pálido e carregado de lágrimas. Clara, a verdade pode ser dolorosa. Eu te amo, mas você vai ter que decidir ficar na escuridão ou encarar a luz, mesmo que machuque. E antes que Clara pudesse processar, um terceiro tiro ecoou perto. O som quebrou o ar, arrastando todos para a realidade. Clara gritou, puxando Sofia para perto. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável. A porta da varanda se abriu rapidamente e uma figura conhecida entrou, chamando a atenção de todos. Era o detetive Silva. Um péssimo sinal. Clara, irmã Helena, precisam sair agora! O perigo está mais perto do que imaginam. Silva estava pálido e nervoso, percebendo a situação tensa. A freira, a amiga, Eduardo, tudo estava errado. Não há tempo para explicações. Eles sabem, precisamos protegê-la. Ele olhou para a janela quebrada e Clara sentiu um clima de desespero incalculável. Quem sabe o que você está escondendo de mim? Clara sentiu o nó na garganta apertar, a raiva se misturando ao medo. Todo aquele cenário parecia um pesadelo, e agora estava se tornando mais real a cada segundo. Silva hesitou e, nesse instante, um chamado interrompeu a conversa. Clara, somos nós! A voz era conhecida, mas o desespero irritante no tom a fez girar. Era Jorge, um amigo de longa data, sua presença desempenhando um papel inesperado. Jorge, o que você faz aqui? Você não deveria estar longe disso! Clara estava no limite, e em um instante, Jorge deixou escapar uma verdade que parecia desenvolver o caos. Clara, confia em mim. Há muito a revelar sobre seu passado que não deve permanecer oculto. A situação tornou-se uma espiral de emoções, cada palavra balançando o mundo de Clara. A freira? Inimiga ou aliada? Eduardo, verdade ou traição? E agora Jorge, uma figura do passado, surgindo para apontar a escuridão. Quem sou eu, afinal? O que se passa em minha vida que eu não sei? Clara perguntou, os olhos marejados em lágrimas. A resposta estava à beira da língua, prestes a se desvendar. Mas o cenário estava tão confuso que ela mal tinha certeza de onde colocar o foco. E no meio de tantas revelações,
aconteceu algo que Clara não poderia prever. Um grito estridente cortou o ar e as portas da casa se abriram abruptamente, revelando um grupo de homens com armas. Todos aqui! Não se movam! O coração de Clara parou ao ver o rosto do líder. Era alguém que ela nunca esperaria ver novamente. Alguém que fazia parte do seu passado mais sombrio. Clara, você não deveria ter se metido nisso, ele rosnou, o desdém na voz reverberando pela sala. No momento em que os olhares se encontraram, Clara compreendeu que talvez tivesse subestimado o poder dos segredos que cercavam sua vida. As dúvidas começaram a se multiplicar, e a única certeza era que pelo menos um personagem naquela sala tinha muito mais a esconder. Clara ficou paralisada. As palavras dele retumbavam, cortando o ar com uma afiada precisão. Ele olhava fixamente para Clara, como se tivesse a chave para todo o mistério da sua vida. Ela sentiu um tremor, uma onda de medo e confusão. Quem é você? Sua voz saiu baixa e trêmula, quase inaudível, entre os ecos do passado que agora pareciam pesadelos. Você não vai acreditar, mas eu sou seu irmão, ele pronunciou, cada palavra pesada como chumbo. O impacto do que ele disse a pegou de surpresa. Um irmão? Clara mal tinha informações sobre seu passado e agora um irmão, surgindo do nada, trazia mais perguntas do que respostas. Isso não pode ser verdade! Clara gritou, o coração disparado. A traição, a dor, tudo parecia girar em torno dela. As duas mulheres ao seu lado, irmã Helena e Teresa, estavam em choque. Eduardo, por sua vez, não parava de olhar para o homem com indignação, como se soubesse que aquela verdade viria à tona de alguma forma. Sim, Clara, e não sou o único que esconde segredos. O homem continuou, olhando para os outros na sala. Você está em perigo. Uma velha gangue do nosso passado voltou, e eles não vão parar até que tudo esteja resolvido. Os olhos de Clara se arregalaram. Gangue? Passado? Era isso que todos estavam escondendo? Algo dentro dela começou a entender que a história de sua vida, que ela pensara ser tão simples, era um imenso labirinto de mentiras e segredos entrelaçados. Enquanto ainda processava a revelação, um novo tiro ecoou do lado de fora, causando uma onda de pânico. As mulheres gritaram e se jogaram para o chão. Clara sentiu um nó na garganta. Era como se todo o cenário tivesse sido engolido pela escuridão. O homem que afirmava ser seu irmão a puxou, levando-a para um canto da sala. Cada palavra que ele pronunciava parecia estar ligando os pontos do que não fazia sentido. Por favor, você não conhece a verdade sobre nossa família, ele implorou. O testamento, a freira, tudo isso é uma armadilha. Eles querem destruir você. Clara olhou em seus olhos, buscando sinceridade. Havia uma faísca de desespero que a atingiu como um relâmpago. Eduardo, agora vigente na questão, apontou o dedo para o homem. Quem você pensa que é? Vem aqui, do nada, dizer que é irmão dela? E o que mais você quer? O que você oculta? As acusações de Eduardo ecoavam, mas não tinham a intensidade das palavras do homem. Eduardo, chega! Não é hora para isso! Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Precisava saber mais, precisava entender. Por que agora? Por que você não esteve aqui antes? Ele hesitou. Fui afastado, Clara, depois que nossos pais foram mortos. Uma história que suas avós não queriam que você soubesse.
A revelação cortou o ar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas no fundo ela começou a sentir como se os interiores de sua vida começassem a se rearranjar, como um quebra-cabeça que só agora começava a se encaixar. O que aconteceu? Sua voz estava entrecortada. Eles estavam envolvidos em algo perigoso, um pacto, um testamento que poderia custar a vida de alguém. Ele respondeu. E quando Clara olhou para a freira, uma ideia monstruosa cruzou sua mente. E você sabia disso, não é, irmã Helena? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse questionar, a porta da varanda foi quebrada e a figura de um homem com um capuz entrou. E não havia como duvidar, ele não estava ali para uma conversa amistosa. Um fogo cruzado se formou e o mundo de Clara virou um caos. Os homens armados não eram apenas ameaças. Eles carregavam a verdade que Clara temia, e cada disparo representava um segredo prestes a desmoronar. O homem que se declarou seu irmão olhou para ela com uma urgência quase palpável. Abriga-se! Eles estão aqui para acabar com todas as histórias. E nesse momento, enquanto o tiro seguia com uma precisão cruel, Clara se deu conta de que tudo ao seu redor estava prestes a mudar drasticamente. Ela não sabia a que família pertencia realmente, mas a consciência da verdade se aproximava e não havia como escapar. A única coisa que restava era a busca desesperada por respostas, enquanto a vida que conhecia se desintegrava em segundos. As perguntas silenciosas ecoavam dentro dela. Quem realmente ela era? E mais importante, quem poderia confiar? A pergunta pairava no ar como uma nuvem preta. Não havia respostas fáceis. E enquanto as balas cortavam o ar, Clara percebeu que estava em uma encruzilhada onde a verdade se tornava cada vez mais obscura. Clara ainda estava em choque, as palavras do homem ecoando em sua mente. Um irmão? Um irmão que ela nunca soubera? O caos ao redor parecia distante, mas um novo tiro disparou, estourando em uma explosão que fez todos se encolherem. Clara sentiu o coração disparar novamente, a adrenalina pulsando nas veias. Precisamos sair agora! Gritou o homem, puxando Clara para um canto. A freira, que já parecia desgastada pela tensão, olhou para ele com uma mistura de reconhecimento e medo. O que havia entre eles? Clara notou que Eduardo também estava em estado de alerta, observando cada movimento. Quem é você realmente? Clara perguntou com a voz trêmula, fixando o olhar no homem que dizia ser seu irmão. A incredulidade ainda a dominava. A oportunidade de entender a verdade parecia estar escapando. Eu sou seu irmão, Clara. Nossa mãe. Ela fez escolhas que nos separaram. Eles vêm atrás de você por causa do testamento. É mais do que você pensa. Ele segurou os ombros dela. A intensidade do olhar estava carregada de urgência. Se não agirmos agora, será tarde demais. As balas ainda ecoavam. Clara olhou rapidamente para Sofia, que estava paralisada e assustada, ao lado de Teresa e irmã Helena. Nós precisamos sair daqui. As palavras foram como um chamado para a ação. Mas onde poderiam ir? Justo quando a tensão atingia seu ápice, um grito cortou o ar. Clara se virou rapidamente para ver o rosto de Jorge, que tinha acabado de entrar. Clara, a emergência não é só sobre você. Você precisa saber a primeira verdade. Os olhares de todos se voltaram para ele, confusos e pressionados por dentro. O testamento não é seu, Clara. É meu, minha mãe. A revelação cortou o ar.
Clara ficou imóvel, incapaz de responder. O que Jorge estava dizendo? O que isso significava? Eduardo, que até então estava gritando com o irmão, agora se transformou em uma estátua de espanto. Como assim? O que você quer dizer com isso? O desespero misturava-se à raiva em sua voz. O testamento que irmã Helena escondeu é meu. Nossa mãe deixou a herança para mim, não para você. Jorge disse a verdade jorrando em cada palavra. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Seu coração batia desenfreadamente, um misto de medo e confusão. A sua mãe? Como você? Clara mal conseguia formular a pergunta, mas, na intensidade daquele momento, sentia que todas as estruturas de sua vida estavam desabando ao seu redor. Oh, Clara! Jorge se aproximou, sua expressão agora cheia de desespero. Eu não faço parte disso. Eu não sabia. Mas eles vieram atrás de você por causa de um segredo muito mais profundo. Algo que envolve cada uma de nós. A nossa chance de vida depende de nós nos unirmos. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo alto ecoou novamente. As balas começaram a atingir as paredes, a madeira se fragmentando como papel. Clara sentiu a adrenalina subir e instintivamente puxou Sofia para mais perto. A freira estava em estado de choque e a sala foi tomada por um silêncio mortal, como se estivessem todos esperando o próximo movimento. Neste exato momento, um terceiro tiro partiu e uma figura familiar apareceu no meio da confusão. Teresa, ainda com um olhar apavorado, mas algo estava diferente. Ela segurava um pequeno envelope. Clara, aqui! O que você está procurando? Isso pode ajudar! Clara estendeu a mão, mas antes de tocar o envelope, a expressão de Teresa mudou. Você precisa entender, Clara. O que está saindo não é o que parece. A sala ficou em um tenso silêncio, quando o que foi revelado olhou de volta para Clara. Com a coragem subestimada nessa situação, ela arrebentou o envelope. E uma série de fotografias desabaram em seu colo. Clara olhou para a primeira imagem e seu sangue gelou. Era uma fotografia antiga e amarelada de sua mãe e a freira. Mas a pessoa que estava ao lado delas fez seu mundo desmoronar. Era a mesma figura que aparecia em seu sonho, uma mulher cujos olhos guardavam um pavor inexplicável. Clara, isso muda tudo. Essa mulher é seu destino. A voz de Teresa mal escapou enquanto Clara sentia a realidade se desfiar na sua frente. O que significava isso? Tudo o que ela conhecia estava prestes a ser desvendado e, com isso, sua vida. Daquele ponto, o passado e o presente colidiam como tempestade. E a verdade irrompia como um furacão, prestes a arrastá-la. Ela estava prestes a descobrir que a verdadeira história de sua família, cheia de segredos e traições, seria revelada de uma forma que nunca poderia imaginar. E nesse instante, enquanto cada um respirava, Clara se perguntou o que mais estava escondido. E se tinha coragem de enfrentar essa nova verdade, ou se a vida que conhecia seria arrastada para sempre. Clara estava em um turbilhão de emoções. O homem que se dizia seu irmão estava ali, jogando verdades brutais sobre sua vida em sua cara. As fotografias se espalhavam pelo chão. E cada uma delas parecia contar uma história que ela nunca soubera. O cheiro da pólvora ainda pairava no ar e a adrenalina cortava como uma faca. A sala pulsava com tensão. Cada pessoa estava à beira de um ataque. A verdade não pode ser escondida para sempre. Jorge insistiu, quase perdendo a calma.
Você precisa se unir a nós, Clara. Aquele grupo que veio atrás de você, eles estão muito mais próximos do que você imagina. Eduardo estava a centímetros de seu rosto, com os olhos esbugalhados. Agora não é hora de discutir isso, Jorge. Você está dizendo que o testamento é seu. Mas e Clara? O que isso significa para ela? Enquanto a confusão se intensificava, o homem que se apresentava como irmão de Clara parecia cada vez mais ansioso. Clara, por favor! Eles sabem o que estamos fazendo, e se não sairmos agora, pode ser tarde demais. Sua expressão é um misto de urgência e desespero, e Clara começou a sentir que a situação era muito maior do que qualquer um deles podia entender. Mas antes que pudessem articular um plano, um estrondo ecoou pelo corredor, e a porta principal se estourou com uma força brutal. Clara se virou para ver homens com máscaras entrando, armas em punho e olhares determinados. O caos tomou conta. "Fiquem onde estão!" um deles gritou, e a sala encheu-se de gritos e pânico. O homem que dizia ser seu irmão puxou Clara para trás dele, protegendo-a com seu corpo. A adrenalina disparou. O que eles queriam? Clara! A voz de Sofia cortou através do tumulto. "Vovó, o que está acontecendo?" Clara viu seu olhar de medo se fixar em cada um dos rostos. A confusão era palpável. Os dois homens armados começaram a avançar e a tensão na sala era eletricamente carregada. Clara se sentia como se estivesse presa em um pesadelo, e a realização do que estava em jogo finalmente atingiu-a como um golpe. O passado, os segredos ligados à sua família, tudo surgia em um violento redemoinho. E quando tudo parecia se desmoronar, a voz de Teresa rompeu. "Espere! Antes de fazer isso, você precisa saber de uma coisa." Todos se viraram para ela, os olhos se arregalando. O que ela poderia ter a dizer que poderia mudar o curso dos eventos? "A verdade que está escondida aqui não é sobre você, Clara." Ela hesitou, os olhos se dirigindo para o homem que se dizia irmão. "É sobre ele. Ele não é quem diz ser." O choque na sala foi instantâneo. O homem a encarou, furioso. "O que você quer dizer?" Ele parecia pronto para atacar, mas o coração de Clara gelou. Que Teresa sabia que todos ignoravam. "Ele não é seu irmão, Clara. Ele é parte da gangue que você estava tentando evitar. Ele manipulou a situação para aproximar-se de você." O olhar de Teresa estava cheio de determinação, e naquele instante, tudo o que Clara tinha acreditado parecia escorregar de suas mãos. "Você está errada!" O homem gritou, sua raiva pulsando como um veneno. "Você não sabe do que está falando." Mas Clara não tinha certeza agora. Cada um dos sentimentos que sentia estava em um embate. E a ideia de que toda a sua vida poderia ter sido uma grande farsa a atingiu com a força de um tsunami. Dentro dela, uma nova tempestade se formava. Os homens armados começaram a avançar e a sala se encheu de gritos. Clara teve o vislumbre do futuro. Desespero, traições, uma luta pela sobrevivência. E enquanto o caos se aproximava, a única certeza era que o que estava prestes a ser revelado poderia de fato mudar tudo. O verdadeiro propósito por trás da presença deles, o que quer que fosse, poderia levar a um destino muito mais sombrio que qualquer um deles poderia imaginar. Clara se deu conta de que toda a sua vida tinha sido uma mentira e nesse momento ela precisava decidir a quem realmente poderia confiar.
Aquele homem que se apresentara como irmão? Ou todos que estavam realmente ao seu lado? A linha entre amigos e inimigos estava prestes a se desvanecer. E, enfim, a verdade se tornaria a única saída. E com aquela ideia na mente, Clara se preparou para o que estava por vir. Era a hora de enfrentar o terror que se aproximava. E ela não tinha certeza se conseguiria defender aqueles que amava. O caos tomou conta da sala. As balas ainda ecoavam, enquanto o homem que se dizia irmão de Clara tentava protegê-la. Ela sentia o corpo tremendo, o coração pulsando como um tambor. O que está acontecendo? Clara gritou, as palavras saindo atropeladas. Teresa estava ao seu lado, segurando as fotografias que agora pareciam pesadas como pedras. Clara, precisamos sair. Eles querem acabar com você e com a verdade. A urgência na voz dela era clara. Mas o homem mascarado avançava. Clara conseguiu enxergar sua expressão através da máscara. E havia algo estranhamente familiar. Era um momento de heroísmo, misturado a um desespero que a deixava paralisada. O cheiro da pólvora misturava-se com o medo, à medida que os gritos subiam. Chame a polícia! Eduardo gritou, a raiva ainda pulsando em suas veias. Ele não parecia o mesmo homem que Clara conhecera, e a instabilidade dele a deixava ainda mais assustada. Mas o tempo corria e as balas não paravam. Sigam-me! Bradou Jorge, levando todos a se moverem. Era hora de escapar. Clara agarrou a mão de Sofia. Os passos eram rápidos, quase apressados. Não se soltem! Ela ordenou, sentindo que precisava ser forte. A adrenalina misturava-se à ansiedade, e o olhar dela se encontrava com o do seu irmão. E você? O que vai fazer? Vou me certificar de que eles não te encontrem. Ele respondeu, antes de correr em direção aos homens. O impulso dela era gritar para que voltasse, mas compreendeu que era hora de deixar o passado para trás. O grupo se movia para o fundo da casa e a sala estava repleta de vozes e gritos. Clara não sabia o que pensar. O que mais poderia acontecer? Cada segundo parecia uma eternidade. As fotografias ainda dançavam em sua mente. O passado, a verdade, as mentiras. Tudo isso era uma teia emaranhada que aprendia. Então, ela se deparou com uma janela e o impulso de pular a tomou. Vamos! Clara fez um sinal para Sofia e Teresa, e enquanto elas pulavam, ela pôde ouvir um estrondo. Era o homem, seu irmão, gritando para que saíssem. Elas correram pelo quintal, os gritos ecoando atrás delas. O que mais aguardava? Quando finalmente pararam em um local seguro. Clara não conseguia conter as lágrimas. Acabou! Tá tudo acabado, não é? Sofia a abraçou. A fragilidade do momento encheu o ar. Mas Clara sabia que isso não era o fim. Havia mais verdades escondidas. Teresa, olhando para Clara, disse: agora você precisa decidir. Quem você vai confiar? O que vai fazer com essa verdade? Clara encarou a amiga, sentindo o peso nas costas. A vida nunca teria sido mais confusa. Mas, de algum modo, ela poderia moldar seu destino a partir disso. Vou descobrir tudo, mesmo que doa, decidiu Clara, uma centelha de determinação surgindo em seus olhos. A ideia de que sua vida estava prestes a mudar novamente a preenchia de um sentimento desconhecido. E, enquanto a luz da manhã começava a despontar no horizonte, um novo capítulo se abria. Mas ela sabia que não estava sozinha nessa jornada.
As escolhas que havia feito, as pessoas em quem confiara, todas essas peças formavam um quebra-cabeça que ainda precisava ser montado. Precisamos voltar para lá, disse Clara, com o coração batendo rápido. Há mais segredos escondidos. Não podemos deixar isso assim. E ao olharem para a casa ao longe, agora marcada pela destruição, Clara soube que o que estava por vir era apenas o começo. E mesmo em meio ao caos, ela sentia uma nova esperança brotar dentro de si. Agora chegou a hora de vocês, meus amigos. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmaguem o botão de like agora para ajudar nosso algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não esperem nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com ações.